Abra sua Bíblia no Salmo 66, por favor. Versículo de 10 a 13, bem no meio da Bíblia. A palavra do Senhor diz assim: Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal nos trouxestes para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos. Deixa a sua Bíblia aberta, eu vou orar. Senhor meu Deus, eu quero nesse momento pedir a presença manifesta do Senhor no nosso meio, pedir que o Senhor esteja nos abençoando, nos livrando de todos os perigos, de todos os males. É um novo ano, uma nova trajetória, e nesta caminhada nós precisamos muito, nós precisamos desesperadamente do Senhor. Pai de amor, lembra-te de nós, lembra-te, Senhor, de um povo simples, que habita em Rio Verde e que congrega nessa igreja, e todos aqueles que são povo do Senhor e que também não habitam em Rio Verde. Abençoa, meu Pai, nos livra dos perigos do 2017. Senhor, nos concede uma semana muito, muito, muito cheia da Tua presença. O Senhor é o Deus de poder, é o Deus que sustenta e é o Deus que protege, hoje e sempre. Amém. Eu vou falar sobre dando a volta por cima, tá? Qual é o título da mensagem? Dando a volta por cima. Enquanto pisarmos nessa terra, nós vamos enfrentar desafios muitos. Enquanto nós andarmos por aqui, nós teremos problemas. E o problema que nós passamos e a capacidade que nós temos de resolver eles é que nos torna diferente dos animais. Os animais também enfrentam problemas, mas eles não têm inteligência suficiente para contornar os desafios. Mas Deus nos dá condições de realizar tais feitos. Conta-se um experimento de um homem chamado Pavlov, em que ele tentou descobrir qual o nível de inteligência de um símio. Para quem não sabe, símio é macaco. E ele prendeu o macaco numa sala fechada, colocou 4 caixas no canto da sala, amarrou um cacho de banana no teto, a uma distância onde o macaco não teria acesso àquele cacho de bananas. Então o macaco ia, tentava pegar, e ele ficou preso ali muitos dias. Impulsionado pela fome, várias vezes ele tentou pegar a banana para comer. E o cientista queria ver se ele tinha condições de construir um raciocínio capaz de livrá-lo da morte. Ele foi, depois de algum tempo, buscou uma das caixas que estava no canto da sala. É claro que o cientista estava monitorando ele por alguma janela, por algum local. E pegou aquela caixa e colocou exatamente embaixo do cacho de banana, subiu em cima da caixa e percebeu que ainda assim não era possível ter acesso àquela comida do dia. Passado algum tempo, ele consegue então construir um raciocínio um pouco mais elaborado, vai até o canto da sala, do quarto, pega uma outra caixa e faz a construção uma em cima da outra, sobe em cima e ainda assim não consegue alcançar a banana. Somente quando ele conseguiu fazer isso com as 4 caixas é que ele verdadeiramente pôde saciar a sua fome. A pergunta é, por que Pavlov fez esse experimento? Ele fez esse experimento para conseguir aquilatar qual a quantidade, obviamente, de inteligência havia naquele macaco. E ele conseguiu, então, formular uma teoria de que os animais possuem inteligência. É claro que rudimentar, é claro que com retardo de ações,
mas conscientizou-se de que há um rudimento de inteligência nos animais. A ciência fala que o animal mais inteligente, ao contrário do que se pensa, não é o cachorro, não é o cão, é o golfinho. Mais inteligente até do que um primata. E, na verdade, nós sabemos que quem tem cachorro em casa, quem tem cão, tem coisas que as pessoas contam que a gente quase duvida, né? Mas como o mentiroso é o pescador e não o dono do cachorro, a gente acaba acreditando, né? A minha esposa fala com a cadelinha dela, e eu já disse para ela, uma hora esse cachorro vai responder e você vai sair correndo, não é? Hoje fiquei sabendo que já existe até psicólogo para cachorro. Verdade, irmãos. Os que já tem psicólogo, coloca o cachorrinho no divã e bate um papo com ele de hora. Eu falei, meu Deus do céu. Os animais têm inteligência. Nós também temos. Qual a diferença? A diferença é que nós, além da inteligência que temos, é claro que potencializada, ela é capaz de criar, ela é capaz de se superar. Há quem diga que o homem não usa mais do que 10% do cérebro, eu acho que 10% é muito. E nós sabemos que essa inteligência nos faz diferente dos animais, porque além da inteligência, nós temos um elemento chamado fé, que parte do espírito que habita dentro do nosso corpo. Acredito sinceramente que nós somos seres encarnados neste mundo e que nós preexistíamos como espírito. É um pensamento meu, difícil de ser fundamentado na palavra, as bases são muito fracas para isso, mas eu creio na pré-existência da alma, é um pensamento meu. Nós estamos lendo um texto, e nesse texto está falando que Deus permitiu algumas coisas. Deus possui duas vontades, uma vontade permissiva e uma vontade diretiva. Há coisas que vão acontecer com você, que é vontade permissiva de Deus, Ele vai deixar acontecer. E há situações que o próprio Deus vai criar para que você passe. Independente da gente saber classificar qual situação que nós estamos vivendo, a verdade é que tudo está debaixo do controle do Pai. Eu estou sofrendo? Deus está sabendo. Se não foi Deus que criou essa situação, Ele permitiu o maligno criar. E na verdade tudo conspira para Ele. Ele tem o controle absoluto, Ele é soberano. E Ele permite que as coisas aconteçam, sim ou não. Aqui nós estamos diante de um salmo que não se sabe quem é o autor. Quem veio aqui ontem sabe que eu preguei num texto que também não se sabe o ano em que o texto foi escrito. A semelhança do Salmo 66 também não sabemos. Nós não sabemos quem é o salmista. Não é Davi. Talvez um rei qualquer no bom sentido, tenha escrito esse texto aqui. Parece que é um rei, dá a impressão, mas nós não sabemos quando isso se deu. O Salmo 66 é uma grande interrogação, é uma grande incógnita para a alta crítica, que é os teólogos que estudam texto literário, com a sua autoria, datações, etc. Então, nós não sabemos quem escreveu, mas isso não tira o mérito. Ainda assim, ele continua sendo um texto canônico, inspirado por Deus, um texto que não teve nenhuma dificuldade de entrar no cânon, e por isso nós estamos fazendo a leitura desse texto. No versículo 10, você vai ver aqui o começo do discurso. Você vai ver momentos difíceis acontecendo na vida desse homem, como também há e houve momentos difíceis na sua vida no ano que se encerrou a 0 hora. O ano de 2016, eu até brinquei com algumas pessoas, eu disse, olha, eu quero sepultá-lo de cabeça para baixo. Mas, na verdade, a gente está sendo injusto, porque muitas coisas boas aconteceram no ano de 2016. Foi no ano de 2016 que o meu neto nasceu, foi no ano de 2016 que eu consegui algumas conquistas, foi no ano de 2016 que muitas coisas Deus deu. Nós não podemos nunca nos esquecer daquilo que Deus faz. Coisas ruins vão acontecer, mas coisas boas também vão acontecer. Agora, olha só o que aconteceu na vida desse homem, tá? Em algum século qualquer da história anticristã. Diz assim, pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata,
A nossa mensagem é uma homilia, eu vou trabalhar versículo por versículo. Acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Muitas pessoas não sabem o que é acrisolar. A palavra acrisolar vem de crisol. Crisol é um recipiente onde se purifica a prata e o ouro. Aqui no Brasil, se não me falha a memória, os garimpeiros chamam de bateia. É isso mesmo? Aquela bacia onde se coloca o ouro bruto e se derrama ali o mercúrio líquido, metal pesado, e se balança para que a impureza desça e o ouro permaneça. Então, para você entender, crisol é um recipiente. Então ele está dizendo o seguinte, que Deus o provou no crisol. Deus o colocou numa peneira de metal e o peneirou. Isso é prova de Deus para a nossa vida. E a pergunta que eu faço para a amada igreja: quem foi acrisolado no ano de 2016? Levanta a mão. Sem vergonha de ser feliz, tá? Quem foi acrisolado? Quem é que foi provado como ouro e a prata o ano que se findou? Quem passou por situações dificílimas, independente de que área seja? Levante a mão. É importante que você participe. Eu quero que você esteja comigo nessa mensagem. Deus está falando com você. Ele está levantando para você aqui uma sequência lógica de raciocínio, onde no final o único abençoado seremos nós mesmos. Beba esta palavra, coma esta palavra, introjete todos os fundamentos que aqui forem declinados, mas recebe do Senhor na noite de hoje. Você que foi acrisolado, você que foi provado, como se acrisola a prata? Processo demorado, processo criterioso, processo seletivo. Quando Charles Darwin, na Idade Moderna, dá o pontapé para lançar os rudimentos da teoria da evolução, é claro que ele errou a princípio, depois veio o neodarwinismo, mas quando Charles Darwin, um inglês, abriu a boca e formulou a teoria da evolução, ele desbancou todos os cientistas que ficaram atrás dele, e a teoria dele, então, começou a ganhar projeção. A infelicidade de Charles Darwin foi dizer que o homem é descendente do macaco. E para a ciência, o homem não é descendente do macaco. Viu? O homem é descendente do macaco. Melhorou o quê? O homem é descendente de um humanoide, de um humanídeo, chamado Australopithecus, que surgiu há 2 milhões de anos atrás, e ao que tudo indica pela ciência, na África. Então o Australopithecus não é um macaco, ele é uma mutação de um macaco. A ciência melhorou isso aí para não ficar muito complicado para nós e para eles. Mas, polêmicas à parte, Charles Darwin criou uma teoria onde ele explica que há uma seleção natural, onde todos os animais, de forma seletiva, são provados e testados, e somente os mais aptos sobrevivem. Não são os melhores, mas o mais apto. E muitas vezes o mais apto não é porque ele é melhor, ele está geneticamente melhor adaptado para aquela situação. Eu, sinceramente, acho que às vezes Deus faz conosco algo muito parecido, onde nós também somos testados e de forma seletiva, somente aqueles mais preparados, mais espiritualizados, mais doutrinados, podem emitir respostas satisfatórias aos estímulos do social, do financeiro e do emocional. Então, queridos, Deus vai permitir você passar por dificuldades também em 2017. Agora, mais experiente sim ou não? Claro! A gripe que você pegou no ano de 2016, nevermore, nunca mais você vai pegar essa gripe. Você está vacinado. Pastor, aquela gripe que eu peguei no ano de 1910, esquece, filho.
você está vacinado, o seu sistema imunológico está preparado para detonar o vírus. Por quê? Porque você ganhou imunidade. O problema que você enfrentou o ano passado, por favor, eu quero que você esteja preparado para tirar de letra. Eu quero que você seja o Rivelino da seleção Canarinho. Eu quero que você seja o homem com H, cientificamente falando, pronto para resolver rápido, nocautear de forma espetacular os problemas que você já viveu. Deixa eu falar uma coisa para você, tem 12 anos que eu estou aqui, estou entrando no 13º ano, foi o 13º Réveillon que eu passei com vocês aqui ontem, e eu digo para vocês, eu já aprendi um pouco, irmãos. Eu já aprendi que existem situações o que a gente deve fazer. Eu já aprendi que nós somos escravos do que falamos. Eu já aprendi que as nossas palavras precisam ser medidas, porque uma palavra, uma exclamação, um ponto no lugar errado pode trazer consequências desagradabilíssimas. Então eu tenho aprendido que nós, pastores, precisamos ter traquejo para lidar com situações, e a ciência diz que inteligente é aquele que consegue sair de forma satisfatória de situações que ele nunca viveu. Inteligente não é aquele que já ganhou experiência e sabedoria. Inteligente é aquele que, diante do inusitado, diante de uma situação nova, ele consegue dar uma resposta satisfatória. E eu quero em Cristo Jesus que Deus plante no teu coração uma sabedoria ímpar, que te conceda, diante dos desafios da vida, sair-se da melhor forma possível. Durante muito tempo eu prestei concurso, e durante muito tempo eu fui reprovado, e pasmem, no psicotécnico. Hoje eu não sei se tem mais psicotécnico. Eu ia bem nas provas, quando chegava no psicotécnico eu reprovava. Eu falei, será que eu sou doido? Deve ter alguma coisa errada comigo. Eu não sei se eu ficava nervoso, eu não sei o que acontecia, eu não conseguia sair bem no psicotécnico. Passei em vários concursos, quando chegava no psicotécnico eu reprovava. Um dia eu conversando com um campeão de concurso, e eu olhava para ele e falava, rapaz, eu não sou pior do que esse homem nunca na vida. E esse cara passa em todo o concurso, e eu não passo, tem alguma coisa errada. Fui até ele perguntar qual era a receita. E eu já contei isso para vocês, ele disse, receita é sonho de valsa. Eu falei, mas esse é o preço? Ele falou, se você quiser incrementar, leva uma maçã para a hora do concurso. E se você achar que é pouco, leva uma dúzia de banana. E aí eu fiz, falei, não, se é isso o problema, então está fácil. No trajeto para o local do concurso, passa-se numa frutaria e faz uma feira. E assim eu fiz. A partir do momento que eu comecei a fazer isso, eu não reprovei em nenhum concurso mais. De todos que eu prestei, uns 8 passei. Alguns em primeiro lugar, outros em segundo, outros em terceiro, outros em 20º, mas eu passei. O que eu quero dizer para você é o seguinte, você tem que ter equilíbrio diante das situações. O ano de 2017, talvez os mesmos problemas vão bater na sua porta. Se você no ano passado saiu pela porta do fundo, pela tangente, e não conseguiu ser bem-sucedido, prepara, porque com Deus Ele sempre repete as experiências. Eu já passei por situações onde eu não fui reprovado, não, eu fui expulso da escola. Eu já passei por situações onde eu fiquei de dependência. Passei por situações onde eu fiquei de madureza. Quem lembra da madureza, irmão? Sabe por quê? Porque a gente precisa aprender a viver. A gente precisa aprender a se calar, às vezes, e às vezes você tem que falar também, viu? Importante você saber isso. Haverá momentos na sua vida que você vai ter que falar, porque se você não falar, a situação não muda. Você já imaginou se João Wesley não fala? Você já imaginou se John Knox não fala? Você já imaginou se Charles Finney não fala? Muitas coisas não aconteceriam hoje no nosso meio. Às vezes a gente tem que enfrentar algumas situações difíceis de serem enfrentadas. E na nossa caminhada, infelizmente, nós vamos arrumar inimigos, irmão. Por que a Bíblia diz, orai pelos seus inimigos? É porque a gente vai arrumar inimigo. Fazendo a obra de Deus, nós vamos arrumar inimigo. E aí nós temos que se calar sempre? Bom, depende. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que eu respondo. Então, às vezes, nós vamos ter que agir de forma positiva, embora procurando não deixar nada descer para o coração. Porque o problema é quando as coisas descem para o coração e inflama todo o corpo.
E aí, meu amigo, quando inflama o dedão do pé, você vai ter que tomar um remédio que age no corpo inteiro, porque a inflamação atinge o corpo inteiro. A inflamação é no dedo do pé, a íngua é na virilha. Então você vai ter que trabalhar de forma a eliminar os erros. Quando Thomas Alva Edison inventou a lâmpada de tungstênio, alguém chegou para ele e disse: Thomas, desiste. Afinal de contas, você já errou 1000 vezes. Você não vai conseguir fabricar essa lâmpada incandescente. Ele disse: não, eu não errei 1000 vezes. Eu descobri 1000 maneiras de que as coisas não dão certo. E pela luta dele, hoje nós temos a energia elétrica. E hoje não é mais para o filamento incandescente. Então você vê o quanto evoluiu. Hoje nós temos lâmpadas de todos os matizes, de todos os naipes. Querido, deixa eu falar uma coisa para você, a vida cristã não é fácil não. Se você está achando que andar com Deus é fácil, não é fácil. E se alguém disser que o que eu estou falando é heresia, por favor, vem conversar no particular e me prova que ser cristão é fácil. Ser cristão não é fácil não. Ser cristão muitas vezes é voltar prejudicado para casa. Ser cristão muitas vezes é voltar para casa com um caroço, com a batata no pescoço. Ser cristão muitas vezes é engolir o choro. Ser cristão muitas vezes é ser humilhado. Ser cristão muitas vezes é não ser copiado, mas é ser invejado, detestado, odiado. Porque as pessoas não pagam o preço que você paga, mas na hora de te apedrejar elas não medem consequências e elas não pensam 2 vezes. Nós, igreja, sofremos ataque interno e externo. Eu vou ter problemas aqui dentro e eu vou ter problemas de fora para dentro. E você da mesma forma. Ser cristão, irmãos, muitas vezes é ficar no prejuízo. Ser cristão, meus irmãos, muitas vezes é a pessoa te ofender e falou as derradeiras para você, te deu prejuízo, comprou e não pagou, e ela te pede perdão, joga batata quente na sua mão e você tem que perdoar se você for cristão. Ser cristão é perder sempre para ganhar a vida inteira. Esse homem foi provado. Eu sei lá se alguém comprou e não pagou. Eu sei lá se alguém humilhou ele. Eu sei lá se alguém o agrediu. Quem já foi agredido aqui no rosto, levanta a mão. Pois é, muita gente foi e não teve coragem. Eu fui. Eu recebi 3 agressões na minha vida. Uma eu tinha 11 anos de idade. Eu sempre fui cientista. Eu sempre tive o DNA de Thomas Edison. E eu gostava de fabricar lâmpada. Eu comprava uma lâmpadazinha piloto, ela não existe mais, era alimentada por 1,5 volt. Eu comprava uma pilha e eu fazia um engendro onde eu conseguia alimentar a lâmpada. Eu ficava a noite inteira ligando e desligando, porque naquele tempo ser cientista era só isso. E um dia eu resolvi comprar outra lâmpada piloto, porque eu deixei a minha cair e ela quebra, porque o filamento dela é muito fininho, e ela queimou. E eu fui até a loja comprar, eu era menino. Eu andei mais ou menos daqui na Presidente Vargas para ir fazer em Brasília, esse trajeto. Quando eu estou chegando próximo à loja, eu passei numa feira, no mercado. Quando eu pensei que não, eu levei um murro na cara, que meu rosto balançou e eu fiquei tonto um bom tempo, sem saber o que tinha acontecido. Quando eu olhei, tinha um homem doido com um saco nas costas, endemoniado, com certeza, porque dar murro numa criança só pode ser endemoniado. Eu olhei para aquele homem, ele olhou para mim, ele não entendeu o que ele estava fazendo, e eu cacei jeito logo de sair fora, senão eu ia tomar outro. Depois de casado, passei por uma outra situação desagradável, onde alguém me devia e não pagou. E eu fui cobrar dele diante do Senhor, não faltei com respeito. Ele me agrediu. E outra vez eu passei por outra situação. Então eu quero dizer para você, que na vida você vai achar gente que te espanca. E eu digo para você, esse que me agrediu publicamente na Avenida Presidente Vargas, esse eu pensei em matar. Eu não era cristão, e se eu fosse também eu pensaria. Porque isso é o lado ruim da gente, é o lado humano, é o velho homem que você tem que sepultar. E alguém chegou para mim e falou: pode deixar, que eu vou resolver esse problema para você, me diz onde ele mora. Eu nunca disse, porque a pessoa que falou isso fazia o serviço e fazia mesmo. Ainda tive que cuidar para o moço não morrer. Então, na vida, muitas pessoas são cristãs e nem sabem. Eu quero que você saiba disso, viu? Tem gente aí com um comportamento melhor do que gente aqui dentro que nunca entrou numa igreja.
Eu quero te dizer mais uma: tem gente que vai para o céu e nunca vai pisar numa igreja. Quero que você entenda isso. A salvação não está em placa, porque existem coisas que acontecem dentro de quatro paredes, irmãos, que nem no Espiritismo eu nunca vi. Eu já vi coisas acontecerem em igreja evangélica que nem dentro do terreiro de Umbanda eu nunca vi. Infelizmente, nós precisamos aprender um pouco mais. Mas vou voltar para o foco da pregação. Esse homem, com certeza, foi humilhado. Talvez ele foi espancado, talvez ele foi agredido verbalmente, talvez ele foi traído pela esposa, talvez ele traiu a esposa, eu não sei o que aconteceu. A verdade é que ele foi provado. No versículo 11 diz o seguinte: tu nos deixastes cair na armadilha. Você acha que Deus deixa você cair em armadilha, sim ou não? Que Deus é esse, meu Jesus? Deus vai deixar você cair na armadilha? Claro que vai. Alguém aqui por acaso é florzinha de estufa? Não pode dar um vento que cai a pétala? Deus não quer no céu florzinha de estufa não, irmão. Deus não quer bibelô no céu não. Deus precisa de homens preparados, provados e aprovados, independente de ser ministro ou não, independente de ser pregador ou não. A aprovação ela vem para o pastor e para todo o rebanho. Haverá momentos que o Senhor vai te levar para a aprovação, Ele vai te levar para a tentação. Como Ele não tenta ninguém, Ele não vai te tentar, mas Ele sabe quem tenta. Escuta, quando Jesus estava próximo de ser crucificado, Ele chamou Pedro e falou: Pedro, o diabo te requereu para te peneirar. Em algumas versões ele disse: o diabo te requereu para te cirandar. Usando a linguagem desse salmista, o diabo te requereu para te acrisolar. Deus vai permitir você cair em armadilha? 1, 2, 3 mil, 10 mil. Ele poupou o filho dele, sim ou não? Claro que não. Jesus tinha possibilidade de cair, sim ou não? Claro que tinha, senão o diabo é doido. Você nunca viu o diabo dando um murro numa viga de concreto? Ele não é doido não, hein? Ele vai agredir, ele vai atacar aquilo que ele sabe que há possibilidade de cair. Jesus, ele era 100% homem, havia possibilidade de nós todos irmos para o beleléu? Claro que havia. Havia possibilidade sim de Jesus ser nocauteado, porque havia um lado humano de Maria na vida daquele homem. Metade daquele homem, ou seja, 100% daquele homem, era homem. Então o Senhor permitiu você cair em algumas armadilhas em 2016? Permitiu. E vai permitir de novo. Ah, pastor, o ladrão entrou na minha casa. Pois é, querido. Há dias atrás eu vi um vídeo onde um ladrão aborda um servo de Deus. Enquanto o ladrão começa a atirar, o servo de Deus começa a orar. O revólver mascou 3 vezes e não saiu uma bala. Irmão, se alguma coisa sair errado e o bandido puxar o gatilho, fica tranquilo, que a bala cai no pé dele. Porque nada pode frustrar os planos do Senhor. Ele vai permitir você passar por armadilhas? Vai, está aqui, ó, vai. O Senhor, Ele diz: tu me deixastes cair na armadilha. Ele caiu no laço do passarinheiro. Ele caiu na peste perniciosa. Oprimiste as nossas costas. Haverá momentos, irmãos, que vai vir peso sobre as tuas costas. De orar por irmãos aqui que tem peso nas costas. Eu falo: ó, tem um fardo nas suas costas. O diabo é expert em colocar peso na vida das pessoas. Tem pessoas que saem daqui e falam: nossa, eu tirei um peso das minhas costas. Claro, porque o maligno ele não respeita se você é crente ou não. Esse evangelho automatizado que se prega, que você aceitou Jesus, você nunca mais terá problema, que o diabo nunca mais vai te enxergar, que o diabo vai correr de você. Conversa, irmão. Eu já presenciei situações onde a pessoa vai expulsar o demônio fala: ó, eu não vou sair daqui não, e dá reda, porque senão eu vou contar a sua vida aqui, vai ficar ruim para você. E a pessoa montar na moto e ir embora. Tem que chamar outro pastor, porque aquele está envergonhado. Verdade, irmãos.
E o outro pastor chegou, quando ele pisou porta dentro, o diabo falou: está na hora de eu ir embora. Foi embora. E há casos em que mesmo a gente com uma vida de oração é 2, 3 horas para tirar um demônio. Já aconteceu aqui. 2, 3 horas para você conseguir expulsar um demônio. Aí você expulsa um, vem outro. Eles ficam brincando com a gente. Então, deixa eu falar uma coisa para você. O maligno é expert em colocar peso nas suas costas. De repente você está tratando de problema de coluna, você não tem problema nenhum na coluna. Você está tratando de enxaqueca, você não tem problema nenhum de enxaqueca. Há uma legalidade, e em cima dessa legalidade, alguma armadilha que você caiu, o maligno vem e põe a ponta do rabo. E começa a, de certa forma, a trazer complicações na tua vida. Até enfermidade ele pode trazer. No versículo 12: fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Há momentos que o diabo sapateia a nossa cabeça, sabia, irmãos? Sabe como é que ele faz? Ele vem, o maligno vem e faz titica na cabeça do crente. E o crente, em vez de limpar, ele aceita. O maligno fala: muito bom, vou fazer de novo. Vai lá e faz titica de novo na cabeça do crente. Como? Colocando desejos, a pessoa aceita. Como? Trazendo pensamentos ruins, a pessoa recebe. E o maligno começa a entender que a mente daquela pessoa é um território fértil. E ele começa a plantar, a minar, a jogar todo tipo de dardo inflamado. Quando a pessoa menos pensa, ele está sapateando na nossa cabeça. Aí ele começa a subjugar a pessoa, a dominar a mente da pessoa. Ele quer que a pessoa faça algo de errado, ele só faz assim, ó. Ele escraviza a mente da pessoa. Você está sozinho, aproveita que a sua mulher viajou, e aí, meu irmão, 1000 coisas podem acontecer. Você está viajando, o pastor ficou em Rio Verde, aproveita agora e faz alguma coisa errada, e coloca na mente da pessoa. Se a pessoa for escravo do pecado, já era. Versículo 12: fizeste com que cavalgasse sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água. Tem fogo de Deus aí no ano de 2017 para você, sim ou não? E fogo do diabo, tem também? Sim, sim, tem sim. Quando eu frequentei o Vale do Amanhecer, em Planaltina de Goiás, tinha um demônio lá, que ele se apresentava numa imagem pegando fogo. Era um demônio que pegava fogo. E muitas pessoas que eram oprimidas por esse maligno sentiam um calor no corpo que não tinha explicação. Esse demônio ardia em chamas, ainda assim ele oprimia as pessoas. Nós vamos passar pelo fogo em 2017, vamos passar pela água. Agora, eu começo a mudar a história da pregação. Preste atenção que alguma coisa acontece agora. A partir de agora, alguma coisa de fenomenal vai acontecer na tua vida, no teu coração, no teu espiritual, na tua mente, na tua cognição, nos teus sentimentos, no teu caráter, na tua personalidade, no teu temperamento. E o que é que vai mudar? Vai mudar algo porque agora eu começo a trazer para você a receita. Qual é a receita? Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabia que tem muita gente que vem para a igreja e dorme durante o culto? Não é cansaço. Não é sono. É dardo inflamado do maligno para você não ouvir a palavra, porque se você ouvir, você liberta. Você sabia disso? Eu já cansei de ver pessoas dormindo aqui. E eu observo a vida da pessoa, porque eu sou um cientista, lembra que eu falei para você? O cientista é aquele que faz experimentos, é aquele que repete as experiências, é um observador por excelência, formula tese, formula teoria. E eu começo a observar essa pessoa, e eu percebo que essa pessoa, as coisas não fluem na vida dela. Percebo que as coisas não rompem. Por quê? Porque a palavra que deveria libertar e alimentar não entrou na mente, porque enquanto se pregava, ele se dormia. Então, se alguém estiver dormindo do seu lado, dá um cutucão santo. E se você vê que a pessoa ficou com raiva, diga que foi sem querer, querendo. Glória a Deus.
Aqui a gente apanha, mas brinca, né, irmãos? A gente chora, mas sorri. É ruim, mas é bom, não é? Louvado seja Deus. Olha o que diz aqui. Porém, afinal nos trouxeste para um lugar espaçoso. Olha o versículo 13. Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos. Agora eu vou colocar dentro de uma lógica homilética essa pregação, fazendo 3 pontos, embora seja uma homilia. Primeiro, entrei na tua casa. Quem é que entrou na igreja aqui? Levanta a mão. Agora, quem é que a igreja entrou nele? Levanta a mão. Diminuiu bastante, né? Tem pessoas que saem do mundo, mas o mundo não sai dele. Tem pessoas que entram na igreja, mas a igreja não entra nele. Tem pessoas que não passam de frequentadores, simpatizantes. E hoje está na moda ser simpatizante. Não é nem deixa de ser. É o Denorex de Jesus. Parece, mas não é. É a coreografia de crente, mas na verdade é gente. Nunca foi crente. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não quero que você entre e saia daqui da forma como você entrou. Eu não quero que você seja apenas um admirador das mensagens que são pregadas aqui domingo após domingo. Eu não quero que você venha aqui pelo pastor Antônio, ou pelo fulano, ou pela Beltrana. Um dia eu estava pregando aqui, no meio da pregação o Senhor mandou falar. E eu falo, você veio aqui para arrumar namorada. Não se deve ir à igreja para arrumar namorada. Por favor, vai à igreja para servir a Deus e cultuar a Deus. Volta para a tua igreja. Eu não sei por que eu falei isso. Terminou a pregação, um cidadão simpático, esbéltico, sobe ali, já chegou sorrindo. Falei, pois não, meu jovem, pastor, eu estou rindo porque, na verdade, eu vim aqui para arrumar uma namorada. E eu não sou dessa igreja, sou da igreja ao lado. E como lá não está muito assim fértil, eu acabei vindo aqui. Falei, volta para a tua igreja, Deus já falou contigo. Ei, meu irmão, Deus não come comida requentada não, meu irmão. É toda hora que você vir tem pau, tem cacete, mas tem graça, tem amor e tem cura. Essa igreja não é do pastor Antônio, essa igreja não é minha, não é da convenção, essa igreja é dele que morreu por ela, derramou o sangue vicário no Calvário. Nós precisamos mudar algumas coisas na nossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sabe, vamos tirar essa mentalidadezinha medíocre, tacanha que a gente às vezes tem, de achar que isso aqui é um clube de final de semana, que achar que isso aqui é uma casa de massagem. Pelo amor de Deus, isso aqui é a casa de Deus. Então nós precisamos entrar na casa de Deus e deixar as verdades que são pregadas na casa de Deus entrar na nossa vida. É preciso receber o Evangelho como algo que vem do céu, é pão, é maná que desce do céu, é água viva. Nós precisamos entender que Jesus Cristo não está brincando de ser Deus, não. Nós temos que valorizar cada gota de sangue derramado naquela cruz que pinga na nossa cabeça. Nós precisamos entender que instituição não entra no céu, placa não entra no céu. Se placa de igreja fosse boa, ficava do lado de dentro. Então nós precisamos começar a mudar essa mentalidade. Nós estamos fazendo uma obra grande, estamos fazendo uma obra séria. Nós temos vindo aqui dia após dia, e todo dia que eu venho aqui, eu venho na expectativa de que o paralítico vai andar, que o cego vai ouvir. Eu não estou falando de coisas espirituais, não, eu estou falando de coisas concretas. Eu sonho com ver esse estado evangelizado. Eu sonho em ver esse estado totalmente enfileirado com o Senhor, verticalizado com Deus, no ensinamento, no aprendizado. Você precisa entender que você é um ministro dentro dessa casa. Deus te chamou aqui, não foi para engordar nem para criar ruga. O Senhor te chamou aqui para ajudar a construir uma grande obra. Precisa ter raiz, precisa estar plantado, precisa ser verde, precisa ter seiva, precisa ter verdor, precisa, irmãos, fixar, precisa receber de Deus, mas a gente vai receber palavras de vida eterna. Entre na casa
de Deus. Faça como o salmista. A partir do momento em que ele entrou na casa de Deus, as coisas começaram a mudar. Esse homem estava desviado. Se não estava desviado do eterno, estava desviado da igreja, do templo. Tem muitas pessoas que entram nessa noia de servir Deus em casa. Isso é mentira de Satanás. Ninguém serve Deus em casa. Em casa a gente serve a barriga. Em casa a gente serve o sofá. Lugar de se servir é na casa. Deus constituiu igrejas. Não deixai de congregar como fazem alguns. Você precisa entender que ir à igreja é uma necessidade da alma. Entra na igreja. Ao entrar na igreja, permaneça. Senta, ouve, metaboliza, absorve. Entrei na casa do Senhor com holocausto. É sacrificioso vir para a igreja, sim ou não? Claro que é. Você vem aqui, fica 40, 50 minutos, 1 hora, 2 horas sentado num banco duro desse. Fica aqui, às vezes, ouvindo um louvor barulhento. Muitas vezes você é desafiado a ofertar. Muitas vezes você vem aqui e se senta ao lado de alguém que você não se simpatiza tanto. O pastor começa a bater e não para. Eu pergunto para você, isso é sacrifício? Isso é só um pouquinho. Porque esse é o sacrifício de fora para dentro e o de dentro para fora. Porque aqui você vai ter que aprender a parar de mentir. Aqui você vai ter que aprender a parar de ficar na zona de conforto. Aqui você vai aprender que você é um igual. Aqui você vai descobrir que o seu dinheiro não te faz melhor do que ninguém. E aqui você vai descobrir que você tem que se fazer fraco com quem é fraco. Aqui você vai ouvir contra algumas coisas que você faz na calada. E você vai ter que ouvir e vai ter que entender que Deus está falando contigo. Qual é o sacrifício? Mudar. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Entra na igreja. Traz o teu sacrifício. Traz o teu Isaque. Traz o teu holocausto. Sabe, sacrifica a língua. Sacrifica a mão. Sacrifica o coração. Rasga o peito. Deixa a água subir. Deixa a bênção do Senhor alcançar a sua vida. Embaixo da bênção tem que ter mudança. Entrei na tua casa com holocaustos. Agora eu vou voltar um pouquinho no versículo anterior para dar o segundo ponto. O primeiro ponto, entre na casa de Deus. Quem entendeu? Amém? Entre na casa de Deus. Por que você está vindo aqui? Não, porque minha mãe mandou. Por que você está vindo aqui? Eu nem sei, minha mulher me chama, eu pego e vou. Por que você está vindo aqui? Não, eu estou vindo aqui para Deus curar meu marido. Quem curar é você, amiga. Primeiro você. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Se nem você crê, então você entrou aqui para Deus fazer uma obra. O que é a igreja? Aqui diz no versículo 12, no finalzinho. Nos trouxeste para um lugar? Nos trouxestes para um lugar? A igreja é um lugar? Primeiro ponto, entra na igreja. Segundo ponto, na igreja há espaço. E quando eu digo espaço, eu não estou falando de espaço físico. Na igreja é o lugar que cabe você e sua família por inteiro. Na igreja cabe a tua ajuda. Na igreja cabe o teu amor, o teu carinho e a tua dedicação. A igreja é um local onde você não só vem para receber, mas vem também para ofertar e doar de si num amor altruístico em função daquele que menos pode. A igreja é o lugar que Deus escolheu para plantar você, e aqui você pode produzir frutos à vontade. Tem espaço para você, tem espaço para o seu filho, tem espaço para o teu sogro, tem espaço para a tua sogra, para o teu vizinho. A palavra que se prega aqui, irmãos, não é vergonhosa. Você pode trazer qualquer pessoa aqui para ouvir essa palavra, ela não vai dizer que a palavra foi ruim não, porque aqui Deus tem falado. Não tem motivo para você não convidar não. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você não consegue evangelizar, traz para cá que a gente evangeliza. Isso aqui é um lugar espaçoso.
Nós temos que entender o que é a casa de Deus. A casa de Deus é um lugar espaçoso, e a casa de Deus é o lugar da gente entregar os nossos sacrifícios. É a 10ª parte do nosso salário, é a oferta, é o sacrifício do trabalho, é o sacrifício de produzir na casa do Senhor. Agora preste atenção. Pastor, eu quero tanto te ajudar nessa obra. Tudo bem, irmão, qual é a ajuda que você quer dar? Porque dependendo da ajuda que você quiser dar, eu não vou trabalhar muito com você, não. Mas se você quer trabalhar pregando a palavra, louvando, se você quer trabalhar em áreas que envolvem relacionamento, eu preciso formatar você. Eu preciso tirar alguns espinhos da tua carne, e às vezes dói. Eu vou ter que te sentar no gabinete com ar-condicionado e vou ter que fazer algumas correções. Queridos, por isso que muita gente sai da igreja e não volta, porque quando a gente começa a trabalhar, a pessoa vai embora. Eu já tive pessoas aqui que eu trabalhei, que eu acompanhei, que eu discipulei. Quando começou a tirar os espinhos maiores, a pessoa foi embora. Dói, mexe na estrutura, mexe no passado, mexe na zona de conforto, mexe no orgulho, mexe no caráter, mexe no temperamento, altera a personalidade. Porque se eu sirvo um Jesus que não muda a vida das pessoas, então eu vou procurar outro Deus para servir. Porque eu preciso servir um Deus que faz. Há poucos dias atrás, alguém aí muito conhecido da mídia falou assim: porque Jesus transformou a água em vinho e não consegue transformar as pessoas. Satanás. Jesus transformou a água em vinho porque Jesus consegue fazer a multiplicação de carbonos dentro das moléculas de água. E Jesus não muda coração porque as pessoas têm coração de pedra e não deixa ele entrar. Jesus não muda as pessoas porque está batendo na porta, e ele está batendo na porta de crente. Ele não está batendo na porta do ímpio, não, porque tem muita gente que queria estar aqui, sentado no banco que você está, não aparece quem prega. E nós que ouvimos a pregação, e que viemos agora, estamos no status quo de crente, e a gente não quer de forma alguma que mexa nas nossas individualidades. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Deixa Deus mudar a tua vida. Muitas pessoas me odeiam por causa disso, porque talvez eu seja um dos poucos pastores que tenha coragem de enfiar o dedo no pus e rodar dentro da ferida. Isso é profeta, e esse dom eu tenho. Há situações que eu enfio a mão dentro do pus e tiro. Tem pessoas que me odeiam com o olhar. Tem pessoas que me evitam. Sabe por quê? Porque eu tenho coragem de falar o que nem ninguém tem. Participei de igreja onde o pastor empurrava com a barriga. Participei de igreja onde o pastor sabia de defeito meu, nunca me chamou atenção. Participei de igreja onde o pastor nunca me chamou para orar. Participei de igreja onde o pastor não tinha coragem de olhar nos meus olhos. Eu tenho. Você não brinca comigo, não. Você não brinca comigo que eu olho dentro dos seus olhos e falo tudo que você não quer ouvir. Já fiz isso 1 milhão de vezes. Só que quando eu chegar diante do Senhor, eu não vou responder pela tua vida mais, porque eu já respondi para Deus. Já respondi para Deus. Não abajulo ninguém. Não, eu gosto das pessoas. Mas se eu ver que a pessoa não quer, segue seu caminho. Há dias atrás cheguei para um aqui, fui tentar exortar, e ele fez piruleta, e já vinha trabalhando com ele há muito tempo. Falei: meu filho, segue seu caminho. Chega. Quando a gente perde o respeito pelo líder, é melhor ir embora. Nós não podemos perder respeito pelo pai. Eu vejo filhos que perdem respeito pelo pai. Eu vejo filhos que xingam o pai. Perde o respeito pela esposa. Você não pode perder o respeito pela pessoa que dorme com você, por favor. Perde o respeito pelo marido. Eu já vi mulher falar coisa para marido que eu falo: irmã, misericórdia, não fala um trem desse não, aí. Isso não é coisa de uma mulher falar para o marido. Deus me deu sim o dom de profecia, falar aquilo que ninguém quer ouvir.
O profeta no passado era aquele que falava o que ninguém queria ouvir. Então aqui é um lugar espaçoso e o sacrifício é teu. Porque se você acha que é só você que está na olaria, você se engana, eu também estou. Aqui o primeiro que apanha de pinhola, aqui sou eu. Porque comigo Deus trata no ato, é na hora. E para finalizar, pagar-te-ei os meus votos. Terceiro ponto, pague os seus votos. O que tem de gente aqui, irmãos, que fez voto com Deus e não cumpriu? Você está brincando? A Bíblia diz que Deus não se agrada de tolo. Eu não estou falando de dinheiro, não. Tem gente aqui, irmãos, que prometeu que ia emagrecer em 2016 e não emagreceu. Tem gente aqui que prometeu que ia fazer academia e não fez. Tem gente aqui que prometeu que ia ser um bom pai e não foi. Prometeu que ia parar de visitar o Serasa e o SPC e não parou. Prometeu e não fez, e não fez, e não fez. E aí eu digo para você, paga o teu voto. Paga o teu voto. Ontem você fez um monte de promessa, não vem não. Você fez um monte de promessa. Você não foi para a Trindade não, mas você fez promessa. O que é que você prometeu? Vamos abrir o confessionário. Abrindo confessionário, o que você prometeu? É desse jeito que funciona. Eu não sei se eu tenho autoridade para isso não, mas eu vou te isentar das promessas que você fez em janeiro de 2016. Vou fechar a conta. Mas essa que você fez ontem, meu amigo, você não brinca não. Você prometeu que ia ser um bom pai, você ia cuidar melhor dos seus filhos. Se você não cuidar, tem gente na porta da escola doidinho para cuidar dos seus filhos. Você prometeu que ia obedecer o pastor. Então, o primeiro voto que você vai cumprir é esse: obedece ao seu pastor. Quem é o teu pastor? Um dia eu perguntei para alguém: quem é o teu pastor? A pessoa falou: é o Senhor. Eu falei: larga de mentira. Sei da sua vida. Cada dia você faz uma coisa diferente. Quando eu fico sabendo que está nas páginas dos jornais, que a gente tem um jornal que funciona na igreja. Não escrito, não digitável, falável. Não que crente é fofoqueiro, mas tem um pessoal que funciona aqui, irmão. Sabe aquele que fala assim: eu odeio fofoca. Você ficou sabendo da última? Eu também odeio. O que foi? Irmão, não é brinquedo, não. Se tem um negocinho que no crente dá problema, é língua. Paga o teu voto. A igreja tem lugar para você e para quem você quiser. Seja produtivo no ano de 2017. Entra na igreja e deixa a palavra de Deus entrar na sua vida. Amém? 2017 vai ser como? Do jeito que você quiser. Como é que você quer que ele seja? Pastor, eu quero que ele seja o melhor ano da minha vida, então seja a melhor pessoa. Eu quero prosperar, então vai à luta, porque Deus é contigo. Seja fiel em tudo. Amém? Deixa essa palavra do Pai para você nessa noite. Tá bom?